Você já parou para olhar o céu estrelado e sentiu que não estamos sozinhos no universo? E se eu lhe dissesse que a resposta para essa pergunta foi registrada há mais de 5.000 anos em simples placas de argila? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da humanidade. Vamos falar sobre os antigos sumérios e seus deuses enigmáticos. Garanto que hoje você vai descobrir algo que fará você questionar tudo o que sabe sobre a nossa origem. Muitos acreditam que a humanidade ergueu a primeira civilização sozinha, por conta própria, mas os textos antigos contam uma história bem diferente, sugerindo, inclusive, que os nossos criadores podem retornar. Por isso, acomode-se, feche os olhos e relaxe. Nossa história para dormir começa agora. E enquanto você mergulha nessa tranquilidade, reflita e deixe nos comentários. Você acha que a humanidade é apenas um acaso da evolução ou o resultado de um projeto grandioso? Para entender a dimensão desse mistério, precisamos voltar no tempo. Imagine as terras entre os rios Tigre e Eufrates, no atual território do Iraque. Foi lá que, há cerca de 6.000 anos, surgiu, como se tivesse vindo do nada, uma civilização incrivelmente avançada, os Sumérios. Eles nos deram a roda, a matemática, a astronomia, um sistema complexo de leis e, acima de tudo, a escrita. Eles registravam todo o seu conhecimento em tábuas de argila, usando a escrita cuneiforme, pequenos símbolos em forma de cunha, marcados com uma haste de junco. Durante milênios, essas placas ficaram enterradas sob camadas de areia, mas quando os arqueólogos finalmente as encontraram e decifraram, o mundo científico ficou em choque. Os textos não falavam apenas de comércio ou do dia a dia. Eles descreviam com detalhes impressionantes o cosmos, a estrutura do sistema solar e seres poderosos. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, aqueles que vieram do céu para a terra. É sobre as histórias e os alertas deixados por eles que vamos falar hoje. Vamos começar do princípio. Como foi que a humanidade descobriu esses textos? Imagine o cenário. Meados do século XIX. O sol escaldante sobre as areias do deserto. Arqueólogos britânicos realizam escavações nas ruínas da antiga Nínive. Um calor insuportável e a poeira que se sente até nos dentes. De repente, sob camadas de terra, eles encontram algo que não era ouro nem pedras preciosas. Era algo muito mais valioso. Uma biblioteca inteira que pertenceu ao rei Assurbanipal. Mais de 30.000 tabuletas de argila haviam repousado ali durante séculos. Naquela época, ninguém fazia ideia dos segredos escondidos naqueles pedaços de argila cozida. Foram décadas de um trabalho árduo e minucioso, até que os estudiosos conseguissem decifrar os textos. E quando aquelas vozes do passado finalmente falaram, o mundo inteiro estremeceu. Essas mensagens mudaram completamente tudo o que sabíamos sobre o mundo antigo. O mais intrigante é que os autores desses escritos não reivindicavam esse conhecimento para si. Eles afirmavam categoricamente que toda a sua tecnologia e sabedoria vinham dos deuses, dos próprios Anunnaki. Quem são, afinal, os Anunnaki? O próprio nome tem uma tradução que é, ao mesmo tempo, poética e direta. Aqueles que desceram do céu à terra. Para a história convencional, eles não passam de figuras mitológicas, frutos da imaginação de povos antigos, que precisavam explicar o trovão, os raios e a mudança das estações. Mas vamos deixar o ceticismo de lado por um momento. Os textos antigos não os descrevem como espíritos incorpóreos, mas como seres físicos, governantes e engenheiros. E aqui vale desmistificar um ponto importante. Muita gente pensa que a ciência moderna aceita a ideia de que os Anunnaki eram alienígenas, mas não é bem assim. Essa teoria foi popularizada principalmente por Zecharia Sitchin no século XX, e o meio acadêmico costuma refutar suas conclusões. No entanto, até os estudiosos mais rigorosos admitem uma coisa. As descrições sumérias sobre esses deuses são assustadoramente detalhadas e tecnicamente complexas. Elas não parecem contos de fadas, mas sim uma crônica de eventos reais, registrada por quem realmente estava lá. Mas afinal, de onde vieram os Anunnaki segundo esses textos? A cosmologia suméria nos traz uma resposta fascinante. Seus registros mencionam um misterioso 12º planeta, chamado Nibiru. Para entender melhor, imagine a seguinte cena. Pense no nosso sistema solar como se fosse um grande relógio, onde os planetas giram em órbitas circulares ao redor do Sol. Agora, acrescente a isso um enorme pêndulo cósmico. Esse é Nibiru. Sua órbita é extremamente alongada, formando uma elipse gigante. De acordo com estudiosos que decifraram esses textos, Nibiru cruza o interior do nosso sistema apenas uma vez a cada 3.600 anos. Na maior parte do tempo, ele vaga pela escuridão gelada do espaço profundo. As escrituras antigas o descrevem como um planeta vermelho e brilhante, a morada dos deuses. E é exatamente esse longo ciclo orbital que explica por que os Anunnaki não permanecem na Terra o tempo todo. Eles seguem o ritmo do seu mundo de origem. Isso levanta uma pergunta inevitável. Por que seres de outro planeta teriam interesse na Terra, afinal? As tabuletas sumérias trazem uma resposta surpreendentemente pragmática. Eles não buscavam nossa espiritualidade ou amizade. O que eles queriam eram recursos, mais especificamente, o ouro. Segundo os textos, a atmosfera de seu planeta natal, Nibiru, estava se degradando.
Para salvar seu mundo, eles precisavam dispersar partículas microscópicas de ouro na atmosfera, criando um escudo refletor contra a radiação cósmica. Parece roteiro de ficção científica, não é? Mas pense nas tecnologias de hoje. Atualmente, agências aeroespaciais utilizam películas de ouro para proteger satélites e trajes espaciais contra a radiação. Como os antigos sumérios poderiam saber tanto sobre as propriedades físicas desse metal? Os Anunnaki vieram à Terra como mineradores, estabelecendo grandes operações de extração no sul da África e na Mesopotâmia. A mineração de ouro era um trabalho extremamente árduo. Nos antigos textos sumérios, existe um grupo de divindades menores, conhecidas como os Igigi. Eram eles que tinham a missão de labutar nas profundezas das minas terrestres. Imagine só a cena: seres poderosos, habituados à imensidão dos céus, sendo forçados a descer às entranhas da terra. Eles escavaram o solo por centenas de anos, até que o inevitável aconteceu. Os Igigi se rebelaram. Foi a primeira greve de que se tem notícia, e em uma escala verdadeiramente cósmica. Eles queimaram suas ferramentas e cercaram o palácio do governante supremo dos Anunnaki na Terra, chamado Enlil. A situação tornou-se crítica. O ouro era vital para a sobrevivência de Nibiru, mas ninguém mais estava disposto a trabalhar. Foi então que o irmão de Enlil, um cientista brilhante chamado Enki, apresentou uma solução extraordinária. Ele decidiu criar um trabalhador primitivo, alguém que pudesse assumir todo aquele fardo pesado. É aqui que a história suméria começa a se alinhar de forma surpreendente com o que sabemos hoje sobre genética. Enki não criou o ser humano do nada, num passe de mágica. Os textos descrevem um processo muito mais sofisticado. Eles relatam que os deuses pegaram a essência de uma criatura terrestre e a misturaram com sangue divino. Em termos atuais, isso soa exatamente como engenharia genética. Eles teriam pego o DNA de um hominídeo que já vivia na Terra e inserido o material genético dos próprios Anunnaki. Assim, segundo as tabuletas, surgiu o primeiro homem, chamado de Adamu. Um nome bem familiar, não acha? Essa narrativa ecoa profundamente o relato bíblico da criação de Adão a partir do barro. No entanto, os registros sumérios foram escritos muito antes da Bíblia, e de acordo com eles, o ser humano foi criado com um único propósito: ser um servo obediente, destinado a minerar ouro para os deuses. A nova mão de obra foi um sucesso absoluto. Os humanos se multiplicavam rapidamente e trabalhavam com total dedicação. Mas não demorou para que um novo problema surgisse. Registros sumérios relatam que o barulho da humanidade tornou-se insuportável para o governante supremo, Enlil. As pessoas eram barulhentas demais, ativas demais, e além disso estavam evoluindo num ritmo muito superior ao que os deuses haviam previsto. Enlil, que desde o início era contra o projeto de criação do homem, decidiu agir de forma drástica. Ele apagaria a humanidade da face da Terra. Naquele período, o planeta Nibiru se aproximava novamente, e sua imensa força gravitacional estava prestes a desencadear cataclismos globais. Enlil ordenou que todos os deuses guardassem segredo para que os humanos fossem pegos de surpresa e morressem em ondas gigantescas. Foi esse evento que passamos a chamar de o Grande Dilúvio, uma catástrofe destinada a varrer do mapa qualquer vestígio da nossa existência. Mas a humanidade não estava sozinha. Havia um protetor. O próprio Enki, aquele que nos criou. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre sua obra, e, como não podia desafiar as ordens de Enlil abertamente, recorreu à astúcia. Secretamente, ele contatou um homem justo e devoto, conhecido nos textos sumérios como Ziusudra, ou Utnapishtim, em que o alertou sobre a imensa muralha de água que estava por vir e entregou instruções exatas para a construção de uma embarcação colossal. E não estamos falando de uma simples lenda sobre um barquinho de madeira. Os textos contêm cálculos geométricos precisos e o projeto de uma nave submersível, inteiramente vedada com betume. Ziusudra deveria levar consigo sua família e as sementes de todas as formas de vida. A semelhança aqui é impressionante. É a mesma narrativa da Arca de Noé, mas registrada milhares de anos antes do Antigo Testamento. Graças a Enki, a centelha da vida humana não se apagou no abismo das águas. E então, o grande dilúvio desabou sobre a Terra. Os relatos gravados nas tabuletas de argila são de arrepiar. Eles descrevem nuvens negras, ventos uivantes e ondas que tocavam os céus. Até mesmo os Anunnaki ficaram aterrorizados com a fúria dos elementos. Eles buscaram refúgio na órbita em suas naves celestiais, e lá de cima, observaram com horror, chorando pela beleza da Terra que estava sendo devastada. Quando as águas finalmente baixaram, não havia restado um único vestígio do mundo antigo, mas a embarcação de Utnapishtim resistiu. Ao descobrir que alguns humanos haviam sobrevivido, Enlil foi tomado pela fúria. Porém, Enki conseguiu convencer seu irmão de que a humanidade tinha provado o seu direito de existir. A partir daquele instante, a visão dos deuses sobre os homens mudou para sempre. Já não éramos vistos apenas como escravos silenciosos. Os Anunnaki decidiram compartilhar seu conhecimento com os sobreviventes. Foi nesse momento que, como narram os textos antigos, a realeza desceu mais uma vez dos céus, e os deuses começaram a instruir a humanidade. O dilúvio marcou o início de uma nova era. Os Anunnaki trouxeram o conhecimento da agricultura e ensinaram o homem a erguer cidades e canais de irrigação. Eles estabeleceram as leis e a própria base da nossa estrutura social.
É fascinante notar que os reis sumérios nunca se viram como soberanos absolutos. Eles se descreviam apenas como representantes ou vigários dos deuses na Terra. Os próprios Anunnaki viviam em complexos restritos dentro das cidades, o que hoje conhecemos como templos ou zigurates. O acesso era terminantemente proibido ao povo comum. Apenas os sacerdotes podiam entrar para lhes levar comida e vestimentas. Tente visualizar a cena, uma imensa pirâmide em degraus, dominando o horizonte da cidade. No ponto mais alto, em seus aposentos sagrados, reside a própria divindade. Dali, ela dita ordens, controla o clima com dispositivos misteriosos e decide o destino de nações inteiras. Para os sumérios, isso não era religião, no sentido que conhecemos hoje. Era simplesmente a sua realidade cotidiana. O tempo passou, e um dia, algo estranho aconteceu. Os relatos antigos descrevem um período de profunda aflição, quando os Anunnaki começaram a abandonar suas cidades. Os registros mencionam tempestades violentas, mas que não pareciam naturais. Pelas descrições, tudo indica que eram radioativas. Falava-se de um vento maligno que trazia a morte por onde passava. Até hoje, pesquisadores debatem o que realmente ocorreu. Teria sido um conflito entre os próprios deuses, utilizando armas de destruição em massa? Ou teria sido uma catástrofe natural? De uma forma ou de outra, os deuses subiram em suas embarcações celestiais e partiram deixando à humanidade a própria sorte. O impacto para a civilização foi devastador. As cidades ficaram desertas e o caos se espalhou. As pessoas sentiam-se como crianças abandonadas. Foi nesse momento de desespero que os sacerdotes começaram a registrar todo o conhecimento em tabuletas de argila. Eles queriam preservar a memória de seus criadores e seus ensinamentos, escrevendo para as gerações que ainda viriam. É nestes textos de despedida que se esconde o alerta mais importante de todos. Os sumérios não viam o tempo da mesma forma que nós. Para a nossa mentalidade moderna, o tempo é uma linha reta, que vai do passado direto para o futuro. Mas para os antigos povos da Mesopotâmia, o tempo era cíclico. Tudo o que aconteceu antes está destinado a se repetir. Eles acreditavam em grandes ciclos cósmicos, e o aviso que deixaram é muito claro. A partida dos deuses não foi definitiva. A órbita de Nibiru é vasta, mas imutável. Quando o grande ciclo se completar, o planeta surgirá novamente em nossos céus, e com ele retornarão aqueles que nos criaram. Os sacerdotes escreveram que antes desse retorno, a Terra enfrentaria diversos sinais, a natureza perderia seu equilíbrio, veríamos terremotos, anomalias nos céus e grandes conflitos entre a humanidade. Soa muito parecido com o que vemos acontecer no mundo de vez em quando, não acha? Mas afinal, o que esse retorno significa para nós? Nesse ponto, os estudiosos de textos antigos se dividem. Alguns acreditam que os sumérios descreviam o retorno físico e literal de uma frota extraterrestre. Nesse cenário, teríamos que prestar contas aos nossos criadores. Será que eles aprovariam o que fizemos com seu planeta? Será que desperdiçamos suas riquezas ou destruímos a natureza? Por outro lado, muitos especialistas descartam a ideia de homenzinhos verdes. Para eles, o aviso é puramente metafórico. O retorno dos Anunnaki representaria a ciclicidade de grandes catástrofes globais. Seria um lembrete de que o cosmos é um organismo vivo e que a Terra está à mercê de sua influência. A simples passagem de um corpo celeste próximo poderia inverter polos magnéticos ou provocar mudanças climáticas drásticas. De qualquer forma, esses textos nos pedem vigilância, servindo como um lembrete do nosso modesto lugar na imensidão do universo. Vamos analisar isso sob a ótica da ciência moderna. Será que esse planeta misterioso realmente poderia ter existido? Por muito tempo, os astrônomos riram dessa possibilidade, mas, nos últimos anos, o tom da conversa mudou. Os cientistas descobriram anomalias intrigantes nos confins do nosso sistema solar. Asteroides de gelo além de Plutão se movem de um jeito estranho, como se estivessem sob a influência gravitacional de um objeto enorme e invisível. Hoje, a busca pelo chamado nono planeta é levada muito a sério. Ele seria um gigante com uma órbita extremamente alongada, exatamente como os sumérios descreveram há 5.000 anos. Coincidência? Talvez. Mas é de arrepiar quando modelos computacionais de última geração confirmam o que foi gravado no barro, à luz de lamparinas, em um passado tão remoto. Nas crônicas sumérias, existe outro aspecto crucial: o alerta contra a soberba humana. Quando os deuses partiram, eles nos entregaram o domínio sobre o mundo, mas nos deixaram também as regras da harmonia. Os textos falam constantemente sobre o conceito de Mi, leis divinas ou decretos do destino que governam tudo, desde o movimento dos astros até as ações humanas. Os sumérios acreditavam que, se essas leis fossem violadas por uma sociedade gananciosa e injusta, os deuses retornariam para restaurar a ordem, e fariam isso com mão de ferro. No fim das contas, esse aviso não é apenas sobre o que vem do céu, mas sobre o que carregamos dentro de nós. É um lembrete de que tecnologia e poder não nos transformam em deuses. Continuamos vulneráveis diante do cosmos e de nossos próprios erros. Imagine esta cena: um templo milenar na Babilônia, ou em Ur. É noite. Um velho sacerdote está sentado sob a luz fraca de uma chama oscilante. Ele segura uma placa de argila ainda fresca e um estilete afiado. Ele sente que sua cidade está em declínio. Ao olhar para o céu, tenta vislumbrar nas estrelas aquele brilho avermelhado, o sinal do retorno.
Com precisão, ele molda cada cunha, cada palavra. Escreve sobre o grande dilúvio, a sabedoria de Enki e a severidade de Enlil. Ele sabe que não viverá para ver o fim desse ciclo, mas deseja que seus descendentes, que somos nós, conheçam a verdade. Ele sela a placa em um jarro e a esconde nas profundezas de um arquivo. Esse gesto é um ato de esperança desesperada. A esperança de que a humanidade não esqueça suas raízes e que nossa memória não se perca no turbilhão dos séculos. E agora, milênios depois, sua mensagem finalmente chegou até nós. Mas por que essa história ressoa de forma tão profunda hoje em dia? Por que milhões de pessoas ainda são fascinadas pelos Anunnaki e pelas civilizações antigas? Talvez a resposta esteja na nossa própria psicologia. É difícil aceitar que estamos completamente sozinhos na imensidão gelada deste universo. No fundo, buscamos por irmãos mais velhos, seres mais sábios que viriam para resolver nossos problemas ou explicar o verdadeiro sentido da nossa existência. Os mitos sumérios nos dão essa sensação de pertencer a algo grandioso. Eles nos dizem: vocês não são um acidente, vocês foram planejados. E mesmo que esse propósito original tenha sido um mero trabalho braçal, ele nos conecta ao cosmos por um fio invisível. Essa ideia é, ao mesmo tempo, assustadora e profundamente reconfortante. Ela nos livra, nem que seja por um instante, da nossa solidão existencial. Agora, vamos refletir sobre o futuro. Se os sumérios estivessem certos e esse grande ciclo realmente existisse, o que faríamos? Seremos capazes de encarar nossos criadores de igual para igual. Ao longo destes milênios, nós mesmos dominamos a engenharia genética, lançamos nossas próprias naves ao cosmos e já tentamos transformar a atmosfera de outros mundos. De certa forma, nos tornamos muito parecidos com os deuses, descritos naquelas tabuletas de argila. Talvez em um eventual retorno, o nosso maior desafio não seja a simples sobrevivência, mas sim provar que não somos mais escravos. Que nos tornamos uma espécie consciente e independente, capaz de assumir a responsabilidade pelo nosso próprio lar. Visto por esse ângulo, o alerta dos antigos deixa de ser uma ameaça e se torna um verdadeiro impulso para a nossa evolução. Ao ouvir essas lendas antigas, é fácil se perder na imensidão do tempo. Milênios passam num piscar de olhos. Impérios surgem e desaparecem sob as areias. Deuses descem dos céus e retornam para as estrelas. Enquanto isso, o planeta continua seu giro eterno. Pela janela, vemos o mesmo céu estrelado que o antigo astrônomo sumério contemplava. São as mesmas estrelas, guardando seus mistérios infinitos. E lá fora, em algum lugar, talvez um gigante planeta vermelho siga sua longa jornada, sem pressa alguma. O relógio cósmico avança num ritmo sereno. Ainda temos tempo. Tempo para refletir sobre quem realmente somos. Tempo para aprendermos a viver em paz, uns com os outros e com o nosso planeta. Deixe que esta história seja a sua canção de ninar cósmica. Imagine o ruído do mundo se dissipando, dando lugar ao silêncio. Agora, resta apenas a respiração calma da eternidade. As estrelas deslizam suavemente pelo firmamento, velando pelo seu descanso. Os antigos tabletes de argila já foram decifrados, e seus segredos agora fazem parte dos nossos sonhos. Somos um com este universo vasto e magnífico. Não há por que temer o despertar de deuses antigos ou cataclismos espaciais. Apenas sinta essa conexão profunda que atravessa as eras. Desde o primeiro ser humano até nós, estende-se um único e ininterrupto fio de vida. Relaxe. Deixe sua mente se dissolver nesses mitos ancestrais. Durma tranquilamente, sabendo que o universo nos protege. A história tem formas fascinantes de nos surpreender. O alerta dos sumérios não era apenas uma lenda assustadora sobre o fim do mundo, mas sim uma mensagem filosófica profunda. Eles tentaram nos dizer que as civilizações são cíclicas, que não somos deuses, por mais que sejamos capazes de erguer metrópoles e moldar a natureza ao nosso redor. Se esquecermos a nossa harmonia com o mundo e nos deixarmos levar pela ganância e pela crueldade, o sistema acabará se reiniciando, assim como aconteceu na época do Grande Dilúvio. Seja através do retorno de naves espaciais ou de uma catástrofe natural, a essência permanece a mesma. Fomos alertados para não repetir os erros do passado. Muito obrigado por passar esta noite conosco mergulhando nos mistérios da Mesopotâmia. Espero que este relato tenha lhe trazido reflexões positivas e um sono revigorante. Se você aprecia enigmas históricos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e explorar nossos outros vídeos feitos para relaxar. E antes de fechar os olhos, responda aqui nos comentários. Na sua opinião, qual parte desses mitos antigos é a mais pura verdade? Boa noite e até a próxima.